Você falava da aparente normalidade aí na fronteira, mas de uma apreensão do lado de lá, porque o regime continua em pé, né? Exatamente, os venezuelanos estão muito em dúvida sobre o que vai acontecer, né? Porque não houve uma fratura no regime como se esperava, e se imaginava que a queda de Maduro ia fazer o regime desmoronar. Para quem acompanha bem a Venezuela, isso era um pouco claro. O Maduro e a Maria Corina, eles não eram os atores principais dessa crise, eles eram os atores coadjuvantes. E a saída deles de cenário não muda o status quo na Venezuela. Isso está mais do que provado agora com a saída do Maduro, né? Lá em Caracas, ontem foi um dia mais tenso, não sei se vocês chegaram a pegar o que eu estava falando, teve a suspeita de que alguns drones estavam sobrevoando Miraflores, alguém mandou disparar, e ontem também a Venezuela prendeu 13 jornalistas que estavam trabalhando em Caracas, né, a maior parte deles correspondentes internacionais, alguns com visto de trabalho lá na Venezuela, mas hoje as informações que a gente tem é que Caracas está super tranquila, super calma, mas aquela calma apreensiva, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né, nas próximas horas, nos próximos dias e nas próximas semanas. Está tudo muito em aberto. Ian, eu não sei se você está me ouvindo bem, mas eu estava começando justamente a lembrar aquela reportagem que você fez para a gente na edição de sábado, e essa descrição de como as estruturas de poder prescindem do Maduro e da Maria Corina, você bem pontuou. E aí eu queria te ouvir um pouco, primeiro, sobre que estrutura de poder é essa que então está no poder neste momento, independentemente da queda do Maduro. E segundo, se der tempo, e se você não cair de novo, do porquê que você está indo pela Colômbia e não pela fronteira brasileira. Contar um pouco para o nosso público como é que está essa questão das fronteiras. Eu acabei de chegar. Flávia, eu vou começar pelas fronteiras. As fronteiras estão abertas, é fácil, teoricamente, entrar na Venezuela como turista, como jornalista é mais complicado. O caminho de Cúcuta até Caracas é mais fácil do que o caminho de Pacaraima até Caracas. E te explico um pouco. Para sair de Pacaraima, a gente precisa passar pelo Arco Mineiro, que é uma área de grande exploração mineral, ouro principalmente, com a atuação de muitas milícias, com uma atuação de guerrilha. O ELN está lá, é uma situação menos segura, digamos assim, e mais longa também. Você tem que dirigir por áreas vazias, não é uma boa ideia pegar essa estrada nesse momento de tanta incerteza, né? Eu acho que por aqui é mais fácil, é mais seguro, tem mais gente nas estradas, enfim. A gente está aguardando aqui a permissão para poder atravessar, eu e centenas de jornalistas estrangeiros, estamos aqui em Cúcuta nesse momento. O consulado está aceitando o pedido de visto, algumas pessoas parece que receberam, enfim. Mas a gente pode entrar como turista, não é problema, a gente não pode entrar para trabalhar como jornalista, né? Sobre a estrutura de poder, Flávia, o chavismo estruturou muito bem a sua base de apoio. Ela é uma base militar. Quem comanda a Venezuela são as forças militares, que estão colocadas em todos os setores da administração, desde a PDVSA, que tira petróleo, até aqui o controle da fronteira, o que passa legal e ilegalmente, os órgãos de justiça, enfim, há uma estrutura muito sólida em que todos aqueles que poderiam perder com o regime estão dentro do regime. Então você não tem ninguém de fora que pode ter vitórias no fim do regime, entende? E não tem ninguém de dentro que vai ter vitórias se o regime acabar. Então é um paradoxo, e a estratégia do Trump, na minha opinião, pensando com a cabeça americana, é uma boa estratégia de deixar a Delcy Rodrigues, porque a Delcy Rodrigues foi a responsável por estabilizar a economia na Venezuela, foi a responsável por ampliar a exploração de petróleo desses últimos 5 anos. A Venezuela chegou a produzir 300 mil barris de petróleo dia apenas em 2020, e agora está com um pouco mais de 1 milhão de barris. A situação do país é ruim, mas é muito mais estável do que estava há 6 anos. O fluxo migratório, né, reduziu, mas é importante lembrar que 30% da população venezuelana deixou o país. Então, as pressões econômicas também populares reduziram, né? Tem mais grana para menos gente. Você conheceu a Delcy, né? Eu conheci há muitos anos. Conta essa história pra gente. Olha, eu na verdade estava com uma colega, a Marcília Gombata, que era ex-repórter do Valor, que você conhece bem. Conheço bem, minha amiga da faculdade.
estava aqui no início da crise, né, quando o petróleo começou a baixar, e a gente fez entrevista com várias lideranças chavistas na época, ela foi uma delas, e conversamos com ela, foi uma ótima conversa, ela parece uma mulher muito pragmática, sabe? Apesar de ser também uma mulher de forte ideologia, o pai dela era um militante de esquerda que foi assassinado nos anos 70, ela entrou no chavismo muito, muito nova e tem uma relação quase não, pessoal, né, com o regime, mas ela parece uma mulher muito pragmática também, sabe? E o irmão dela? A aposta do Trump não é a aposta errada, né? E ela tem um irmão na política também, não tem? O Jorge? Sim, o Rodrigues, que é o presidente, o Jorge Rodrigues, que é presidente da Assembleia, foi ministro em diversas ocasiões. Eles são os irmãos fortes do regime venezuelano, dividem o poder com o Padrinho López, que é o ministro da Defesa, e com o Diosdado Cabello, que é o ministro que controla a segurança interna da Venezuela. Esses 4 personagens são, de fato, o núcleo duro do poder hoje na Venezuela, né? Então, todos, de uma forma ou de outra, ligados às Forças Armadas. Agora, você acha que eles estão permeáveis a essa dominação ou essa grande influência americana que o Trump está querendo exercer? Eles estão abertos a isso? Porque essa mentalidade não muda de um dia para o outro, né? E eles são parte de um regime que sempre foi refratário aos Estados Unidos politicamente, no máximo. O que essa chave virou? Flávia, eu acho que essa é a grande questão. Houve um acordo ou não houve um acordo, né? Porque a entrada das forças americanas em Caracas foi fácil demais e é importante lembrar que a Venezuela tem um bom sistema de defesa antiaérea, por exemplo, tem bons radares, equipamentos russos de ótima qualidade, sempre foi uma preocupação para o Brasil. Os chamados sistemas S-300, que são muito bons, muito efetivos. Mas tudo isso é especulação agora, né, Flávia? Não dá para saber o que aconteceu, se de fato foi uma operação militar maravilhosa para poder fazer um apavoro, digamos assim, no regime, ou se houve um grande acordo. Pode ter havido um grande acordo para um caminho mais pragmático de estabelecer pontes, relações comerciais. A Venezuela precisa tirar petróleo, é a única coisa que ela tem. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e talvez, isso é uma suposição, né? Parte desse núcleo duro chavista entendeu que é preciso construir pontes com quem tem a maior força do continente, né? Não adianta você querer brigar com os Estados Unidos. Não vai dar muito certo, né? A situação vai piorar mais. Então, eu acho que tem essa questão ideológica que não está clara ainda, sabe? O que está acontecendo dentro do regime? Uma coisa eu acho que a gente pode afirmar com alguma segurança: o regime está coeso, está tudo operando como sempre operou. Maduro era só uma figura, todo o regime, toda a estrutura burocrática está funcionando. Mas eu acho que nos próximos dias, ou provavelmente nas próximas semanas, esse cenário vai ficar mais claro. A declaração da Delcy ontem, ela já foi uma declaração menos belicosa, dizendo que quer paz, que quer diálogo, que está aberta com diálogo até mesmo com os Estados Unidos. Enfim, e eles precisam de muito dinheiro, muito investimento para recuperar a indústria petrolífera deles, que está muito mal das pernas, né? Precisa de muito, muito, muito dinheiro e precisa baixar as sanções para que a indústria volte a operar aqui. Agora, eles vão aceitar ser subjugados pelos Estados Unidos? Acho que essa é uma pergunta que está no coração do chavismo, né? E eu imagino que muita gente não aceitará. Mas o status quo também, como estava, era difícil de se manter por muito tempo, né? As pessoas estavam cansadas. Mas isso é tudo especulação, viu? Zero informação. Zero informação. Então, Ian, a minha pergunta era essa da Flávia, porque você descreveu a Delcy Rodrigues como uma pessoa que tem uma orientação ideológica forte, mas também é muito pragmática. E o fato dela ter permanecido no governo indica que não dá para dizer que houve uma negociação, mas pelo menos indica que para o Trump isso é interessante, né? Como você descreveu a Delcy aqui, pode ser que ele tenha olhado para ela e visto alguma coisa que para ele vale a pena manter. E aí, diante dessa situação econômica, dessa crise econômica venezuelana, de repente, se manter no poder, ainda que subjugada, pode ser uma forma de sobrevivência para ela, para o regime, e para a exploração de petróleo venezuelana, né? Os Estados Unidos ganham, mas o regime se mantém no poder. Pode ser que isso se equilibre, então.
Sim, até porque o ataque americano contra o Maduro não é um ataque ideológico. Se você percebe, nem é um ataque preocupado com as drogas, né? Se ele tivesse preocupadíssimo com a epidemia de opioides nos Estados Unidos, que é quem mata de verdade, ele teria feito alguma coisa no México. Se ele tivesse preocupado em mostrar uma força ideológica, né, de derrotar ideologicamente força de esquerda, ele teria ido para Cuba, que é muito mais simples e tem uma simbologia muito maior, né? Ele vem para a Venezuela porque ele está atrás de petróleo. Ele trata a Venezuela como uma grande empresa, né? Ele diz: nós vamos administrar isso daí, nós vamos ir lá pegar o nosso petróleo. Ele vê a Venezuela como essa fonte de riqueza. Ele não está preocupado com as pessoas, ou quem está no poder, o que pensa ou não pensa. Ele quer fazer negócio, né? E ele tem tratado a Venezuela assim, como um lugar para fazer negócio. E eu acho que a Delcy, da visão deles, é a melhor pessoa para estabelecer essas pontes. Ela é uma mulher pragmática, ela é uma mulher que tem experiência na economia, tem experiência na indústria do petróleo, conseguiu fazer com que a economia estabilizasse, conseguiu ampliar a produção. Então, eu acho que eles veem nela uma possibilidade menos ideológica de debate e mais pragmática. Mas, de novo, essa é uma avaliação de quem está de fora, o que parece que está acontecendo, né? Uhum. Ela tem um papel e ela tem uma postura diferente da do Maduro, que era mais belicosa, né? Ou diferente, obviamente, do Chaves, mas enfim, isso tudo está para a gente saber. Ainda está tudo muito confuso, muito incerto. Novidade das boas para você. Vem aí a pesquisa Meio Ideia, que faz parte da cobertura das eleições de 2026 do Meio. Todo mês, até o segundo turno, a gente vai medir o pulso do eleitor, o que ele busca, o que rejeita, quais projetos estão ganhando força, muito além do sobe e desce dos nomes. Todos esses dados se unem à nossa cobertura especial do ano eleitoral. Análises, bastidores de Brasília, vozes de diferentes correntes políticas, documentários e newsletters exclusivas para você votar com mais contexto e consciência. Assina o Meio Prime e acompanhe as eleições desde agora com informação confiável para não se deixar enganar. 2026 não vai esperar e você também não devia.